Ainda no roteiro de estudo, para avaliação 2, vamos à questão número 4. Questão número 4, nós vamos trabalhar com dois tipos de prova, tá? Uma prova A, que vai envolver a análise e interpretação de gráficos, que está lá na página 70, e também vamos ver uma prova B, cujo tema é funções, que está lá na página 75. Então vamos atrás dessas páginas, primeiro da página 70, né? Vamos ver aqui o que é que temos na página 70. Análise e interpretação de gráficos. É o que a gente vai estudar agora. Lá na página 70. Ora, ele nos dá um gráfico de início, né? Que na realidade é um eletrocardiograma. Como é que a gente pode analisar isso? Primeiro a gente percebe, deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente escrever, né? Primeiro a gente percebe que temos, vou pegar preto mesmo, dois eixos, embora ele não indique, mas eu tenho um eixo aqui na vertical, tenho outro eixo aqui na horizontal. Então esses eixos são fundamentais para a gente em qualquer gráfico, tranquilo? Muito bem. Vamos analisar ainda outros aspectos do gráfico. Eu percebo que eu consigo ver pontos que estão lá em cima. Tem outro aqui. Esse aqui, mas está muito baixinho, está em cima, mas está pouquinho. Vou botar só os pontos mais salientes, né? O que a gente percebe realmente são coisas que a gente bateu o olho, já percebeu, tem pontos muito altos, né? E também eu percebo que há pontos que ficam mais abaixo. Esse aqui é um, tem outro bem aqui, pouquinho abaixo, não é? Tem um que está muito embaixo. Esse aqui também está, mas enfim, bem pouquinho, né? Esse aqui também está bem saliente, a gente percebe logo. Esse também. Eu não estou analisando o que quer dizer esse gráfico, realmente eu não sei. O médico vai poder dizer. Mas a gente que é leigo, a gente só pode ver isso. Tem pontos que estão lá em cima e pontos que estão cá embaixo. E ainda existem partes do gráfico que não estão nem em cima nem embaixo. Ou seja, é como se o gráfico quase não variasse, né? Está aqui, ó. Nessa região aqui, o gráfico permanece quase que constante, né? Nem sobe, nem desce, ou sobe e desce muito pouquinho, né? Então, fica quase que constante. Então, são essas análises. Outra região aqui, que também é quase constante. Aqui também tem um pouquinho, né? Veja. Aqui vai para a constância lá para frente. Veja que neste intervalo, e onde é que eu meço o intervalo? Aqui, ó. No eixo X, né? Eu estou medindo nesse intervalo aqui, o gráfico apresenta uma certa constância. E o ponto mais alto aparece bem aqui, ó. Deixa eu mudar essa cor aqui. E o ponto mais alto aparece bem aqui. Olha lá. Aqui. O ponto mais baixo aqui é nesse eixo, no valor que deveria estar aqui, que a gente não sabe o que significa, porque nós não somos médicos, né? Então, eu não sei, mas eu sei que neste ponto está bem baixinho. Outra coisa, eu consigo observar que o gráfico, neste intervalo aqui, ó, deixa eu pegar aqui um gráfico que está menos poluído. Deixa eu desfazer aqui algumas coisas para despoluir um pouco esse gráfico, né? Olha só, eu percebo que daqui até aqui, ou seja, neste intervalo, o gráfico está subindo. Confere? E daqui para baixo ele está descendo. Então, em algumas regiões o gráfico sobe, em outras regiões o gráfico desce. Tá bom? E isto é importante. Deixa eu colocar uma espessura um pouco mais grossa. Olha só.
Aqui estou subindo neste intervalo. Qual intervalo? Esse que vem daqui, ó. Vamos pontilhar aqui. Bem aqui, até esse outro intervalo lá de cima, até aqui aproximadamente. Então, neste intervalo, o gráfico cresce. E a partir daqui até aqui, ele decresce. Tá vendo? Tá caindo, ó. Só que daqui cai muito rapidamente, porque a linha está quase vertical, e aqui ele já cai um pouco mais devagar, mas continua caindo. Tá certo? Então, nesse intervalo ele cai. Até aqui, vou diminuir de novo a espessura, né? Então, até aqui ele cai de forma rápida, brusca, e aqui ele cai um pouco mais lentamente. Então, esse é o tipo de análise que a gente pode fazer no gráfico. Veja que eu não falei em número nenhum, né? Por quê? Porque aqui não apresenta números, que provavelmente, né, um médico poderia interpretar o que quer dizer esse eletrocardiograma. Tá certo? Esse é um tipo de gráfico que a gente chama de gráfico de linha. Por quê? Porque só aparece linhas. Tá certo? O autor também fala no outro tipo de gráfico. Aqui é um gráfico de barras. Olha ele aqui. Vamos analisar esse gráfico de barras aqui. Primeiro, preciso saber do que se trata, né? Frango assume. Frango assume como assim? Esse título é muito sugestivo. Se eu olhar para os valores, observe aqui. Vou pegar uma canetinha de novo. Olha só. Frango assume. Cadê frango? Está aqui o frango. Em 2023, essa barrinha mais azulzinha, o maior valor é do frango. 134 para frango, para carne suína 129 e para carne bovina 75. Então, o frango assumiu a primeira posição em 2023. Na média, que é essa partezinha mais, um azulzinho mais claro, o frango perdia para a carne suína, na média, tá vendo? É menor do que 112, mas continuava ganhando da carne bovina. Então, esse é um tipo de análise que a gente pode fazer, tá? Isso em termos de consumo mundial. Consumo mundial em milhões de toneladas. Então, tudo isso aqui faz parte do gráfico, tá certo? Você tem que interpretar isso. Por que tem um asterisco bem aqui? Porque esse T de toneladas é uma estimativa, ou seja, isso não é real. Tá? Houve um trabalho estatístico e ele estimou que esses são os valores do consumo mundial de carne. Qual foi a fonte? O OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico. E aqui a FAO, que é sobre alimentação, né, da ONU. Beleza? Olha aqui agora em termos de produção, ainda em milhões de toneladas. O que aconteceu? No total, em 2023, houve um aumento em relação à média de 2011 até 2013. Veja que a coluna é maior, né? A coluna laranja mais escuro é maior do que a coluna, não sei que cor é essa, sei lá, um laranja mais clarinho, tá bom? E aí ele fez uma divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Separou esse total em dois tipos de países. Veja que, de novo, em 2023 houve um aumento em relação à média de 2011 até 2013. Tá bom? Então, esses são tipos de análise que a gente pode fazer. A gente ouve que, por exemplo, outro tipo de análise que pode ser feita. Houve um crescimento da carne suína, do consumo
mundial de carne suína, né, de 112 para 129, então houve um aumento aqui. Também houve um aumento no consumo de frango e houve um aumento do consumo de carne bovina. Tudo isso aqui aumentou. Você está vendo que a produção, obviamente, tendo em vista a demanda, né? Eu tive que produzir mais porque a demanda aumentou, a procura aumentou. Então, sempre daqui para cá houve um aumento. Como é que eu sei isso? Porque a barrinha está crescendo, certo? Daqui para cá, a barrinha cresce. Então, crescer significa aumentar. Então, esse é o tipo de análise que a gente pode fazer em relação aos gráficos.